turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nossa aula de hoje é sobre a letrinha R. Nós já estudamos bastante a família silábica da letra R, mas a nossa aula de hoje é sobre os diferentes sons que a letra R pode ter. A letra R é a letra inicial de rato, rua, rio, remédio, roupa. Quando ela aparece no início da palavra como letra inicial, ela sempre vai ter o som forte, que é esse som de Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. No início da palavra, nós sempre vamos usar apenas um R. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, nós vamos utilizar dois R's começando uma palavra. Isso não existe e é errado, tá bom? Então vamos lá. Rosa, relógio e raso. As três palavras começam com um R só no começo. E todas têm o som do R como som forte. Rosa, relógio, raso. Todos nós pronunciamos com aquela família que vocês já estão super acostumados, do Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Então, tia Luciana, o R só vai ter som forte no começo da palavra? Não. O R também vai ter som forte em todas as sílabas da palavra, sem ser somente a do início. Mas nesses casos, quando a sílaba vem depois da sílaba inicial, para o R ter som forte, a gente precisa utilizar dois R's. Como, tia Luciana? Para ele manter o som de Rá, Ré, Ri, Ró e Ru no meio ou na última sílaba da palavra, a gente vai colocar dois R's. Então, quando você ver R-R-A, R-R-O, ele mantém o som de Rá e de Ró, mantendo o som forte. Então, quando a gente pensa em carro, vamos separar as sílabas? Carro. Quantas vezes eu abri a boca para falar? Duas. Então, K, C-A é uma sílaba e Ró é outra sílaba. Mas percebam que como Ró não está no começo da palavra, eu escrevi com R-R-O, Ró. Se fosse um R só, eu leria carro. Como são dois R's, eu leio carro com som forte. Entenderam? A letra R também pode ter um som fraco, que é quando nós falamos que o R passa a fazer o som do tratorzinho, que a gente precisa vibrar a língua para conseguir falar ele, que é quando ele passa a ter som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Isso acontece quando aparece um R só na sílaba que não é a inicial da palavra. Então pode ser a segunda sílaba, a terceira sílaba, a quarta sílaba, no começo de cada sílaba. Vamos ver algumas situações que a gente precisa vibrar a língua para falar esse R sozinho no meio ou nas outras sílabas da palavra que não seja a inicial? Percebam. Parede, marido, tesoura. É lógico que você não vai precisar ficar puxando tanto R como eu estou puxando. Eu estou aumentando o som desse R, a duração do som desse R, só para vocês me entenderem que é diferente. Rá de Rá. Mas no caso, vocês vão falar Rá e Rá, certo? Tesoura, marido e parede, todas vão ter o som de Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Porque o R está sozinho nas sílabas que não são a do começo da palavra. Mas nós também usamos o R para finalizar sílabas. Quer saber o que é isso? É quando o R não está seguido por uma vogal. Então vamos ver o que acontece com esse R que não está seguido por uma vogal? Vamos analisar a palavra porta. Vamos ver primeiro quantas sílabas a palavra porta tem? Prestem atenção na minha boca para ver quantas vezes nós vamos abrir para descobrir quantas sílabas tem a palavra porta. Vamos lá. Porta. Quantas vezes a minha boca abriu? Duas. Então, porta tem duas sílabas. A primeira é por e a segunda é tá. Tia Luciana, o R está depois do O e antes do T. Muito bem. Como ele não tem uma vogal depois dele, ele passa a ter esse som também de vibração. Porta ou porta, depende do seu sotaque. Aqui em Goiás a gente costuma falar porta.
O R, quando ele fica no final da sílaba, no caso de por, ele fica com esse som que parece o rosnado de um cachorrinho. Entenderam? No caso de porta, como ele está depois do O som do O mais o R sozinho fica OR. Se fosse o E, ficaria ER. Se fosse o I, IR. Se fosse o U, UR. E se fosse o A, AR. Isso acontece quando o R não está seguido de vogal. Isso pode ser na sílaba lá do começo, por exemplo, porta, na sílaba do meio e no final também. Vamos prestar atenção na palavra beber. Vamos fazer a separação de sílaba, prestando atenção quantas vezes eu abri a boca? Beber. Quantas vezes eu abri a boca? 2. Então, beber tem 2 sílabas. Muito bem. A primeira sílaba de beber é B ou bé. B-E. E a segunda sílaba é ber. O R ficou sozinho no final, sem uma vogal depois dele. É por isso que a gente fala ber. Se não tivesse o R, seria só B ou bé. Casar. 2 sílabas, viram? Ca, a primeira, e zar, a segunda. Zar tem som de Z, mas na verdade a gente escreve com S. S-A-R. Viram o A sozinho no final de novo? Então fica com o som de zar. E a última situação do som do R é quando o R aparece depois de consoante. Lembram as consoantes? B, C, D, F, todas essas que não são vogais. Então, nesse caso, ele vai ficar também com o som do tratorzinho, da vibração. E ele continua com som fraco, de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Mas a gente tem que pensar que tem uma consoante antes dele. Por exemplo, vamos pensar na palavra prato. A sílaba que nós vamos analisar é a pra. Antes do R e A, eu tenho P. Então, nesse caso, eu vou fazer o som do P mudo. E depois seguir com o Rá. Prato. Pra. Pra. Entenderam? Pra. Prato. Vamos pensar em trator. T-R-A. A primeira sílaba. Tra. Eu tenho T, que seria mudo. E o Rá. Então, tra. Tra. Trator. E no caso do trator, eu ainda tenho outro R no final, o tor. Então, o R no final, a vogal antes dele é o O, então eu falo trator. Conseguiram entender, turma? Esse vídeo é muito importante, então eu aconselho que você assista ele mais de uma vez. Pratiquem bastante, porque o R tem muitas possibilidades de som e todas elas vocês vão usar. Não somente o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru do início da palavra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido tudo direitinho. Um beijo e até a próxima!